Anthony Nast e Todd DeSorbo foram anunciados pela USA Swimming para serem os head coaches da seleção americana nos Jogos Olímpicos de Paris. Faltando pouco menos de um ano, não seria muito cedo para escolher os treinadores da seleção? Como eles foram escolhidos? Quem são os dois técnicos? Tudo isso você vai saber hoje, aqui no Swim Channel TV. Está começando o nosso encontro semanal, trazendo mais detalhes da cobertura que só o Grupo Swim Channel traz para você. Anthony Conrad Nast, Todd DeSorbo são os dois treinadores escolhidos pela USA Swimming para comandar a seleção americana nos Jogos Olímpicos de Paris. Estamos falando da seleção americana de natação, seleção líder mundial da natação, então você sabe que é um processo diferente. Mas esse processo diferente, distinto, ele merece um pouco de atenção. E eu vou apontar para vocês, primeiro, quem são os dois treinadores escolhidos. Anthony Nast foi escolhido como head coach para a seleção masculina. Anthony Nast nasceu em Trinidad e Tobago. Todo mundo pensa que ele nasceu no Suriname, não. Ele nasceu em Trinidad e Tobago e ainda quando criança se mudou para o Suriname, onde se tornou um dos maiores nadadores da história, campeão olímpico, campeão mundial. Anthony Nast veio para os Estados Unidos quando ele tinha 16 anos de idade, estudou aqui na Flórida, na Bowles School, depois se graduou na Universidade da Flórida. Voltou para a Bowles School, onde começou como treinador, depois virou treinador da Universidade da Flórida. Tem 55 anos de idade e é o primeiro treinador não americano, diríamos não nascido nos Estados Unidos, porque hoje ele é cidadão americano, aliás é uma condição obrigatória para ser técnico da seleção americana, você precisa ser cidadão americano. E o Anthony Nast, ele primeiro era o auxiliar do Greg Troy na Universidade da Flórida, depois se tornou o head coach no ano de 2018, inicialmente somente para o time masculino, e desde 2021 ele assumiu o time masculino e feminino. A Flórida tem duas equipes grandes, muito fortes, mas tradicionalmente a equipe masculina é melhor. O Anthony Nast é o treinador, já esteve em várias Olimpíadas, ele foi inclusive, além de ter disputado 3 Olimpíadas como atleta, ele também foi como técnico, quase todas as Olimpíadas ele tem estado. Em 2008, inclusive, para vocês terem uma ideia, ele foi o porta-bandeira do Suriname. Como técnico do Suriname, ele foi o porta-bandeira, repetindo o que ele já tinha sido em 1988, ou seja, ele foi porta-bandeira do Suriname como nadador em 1988 em Seul e voltou a ser como treinador em 2008. Ele é 10 anos mais velho do que o Todd DeSorbo, 45 anos de idade, foi um nadador de nível médio, chegou a representar algumas universidades, especialmente a Universidade do Kentucky, onde teve o melhor resultado. O Todd DeSorbo começou em um clube pequeno, mas veio crescendo, especialmente numa região ali no meio dos Estados Unidos, passou pela da Universidade North Carolina Wilmington, passou pela North Carolina State, onde fez um grande trabalho, e na North Carolina State ele inclusive conseguiu colocar 2 nadadores, ele era especialista nas provas de velocidade, era o responsável pelo grupo dos velocistas, e conseguiu colocar 2 atletas da North Carolina State naquele revezamento que ganhou o ouro do Rio 2016. Depois disso, em 2017, ele assume a Universidade da Virgínia, e olha gente, de lá pra cá ele mudou a geografia da natação universitária americana no feminino. A Universidade da Virgínia sempre foi uma boa equipe. Sempre esteve ali entre os 10, 15 primeiros colocados, sempre. Mas faz 3 anos que a equipe é campeã nacional, revelou uma série de grandes nadadoras, Kate Douglas e um monte de meninas que têm brilhado aí. Pois esses 2 treinadores que estavam na comissão técnica dos Jogos Olímpicos de Tóquio como assistant coaches, agora serão os head coaches da seleção que vai para Paris. Detalhe, ambos foram os head coaches do time que foi para Fukuoka, ou seja, os 2 estavam na delegação que foi para Fukuoka e voltam agora para Paris como head coaches. Uma coisa importante, que eu acho que é muito importante que se entenda isso, como é o processo de escolha, né? O que fez a USA Swimming, que quem escolhe é a USA Swimming,
O que fez a USA Swimming apontar os dois treinadores como técnicos da seleção? E até para que a gente entenda, eu também vou falar depois sobre os assistant coaches. E esse processo de escolha, ele tem um princípio muito interessante. Ao invés da USA Swimming escolher os treinadores, ela faz com que os treinadores se candidatem à vaga. É como se fosse um emprego, mais do que isso. É um emprego pago. Sim, os treinadores são escolhidos desde já e já começam a trabalhar. Afinal, falta um pouco menos de um ano, mas menos de um ano para um treinador da seleção americana já começar a fazer observações, fazer visitas de sedes, de treinamento, escolher todo um calendário de disputas até a convocação e a participação na Olimpíada. Essas duas funções, o head coach no masculino e o head coach feminino, são funções pagas. Mas como eu disse, eles precisam se candidatar a isso. Essa ideia da candidatura é muito interessante, porque você faz com que, ao invés de eu escolher você, eu quero que você queira fazer parte desse time, você queira esta função, você quer fazer realmente estar à frente da seleção americana. E isso também funciona para os assistant coaches. Mas como é que é feita essa escolha? Abre-se um período de candidatura, os treinadores precisam atender algum... E é um regulamento um tanto, olha, aqui são... Eu estou aqui com um regulamento completo, são 6 páginas de regulamento, que inclusive ele tem a dupla assinatura nesse documento, ele traz a assinatura do CEO da USA Swimming, o Tim Hinchin, e traz a assinatura do representante dos atletas, que faz parte do comitê executivo da USA Swimming. Ou seja, é um documento que tem a visão técnica e a visão de gestão e administrativa. Esse documento que propõe a candidatura, a proposta de você fazer parte dessa seleção americana, ele tem algumas deliberações. Por exemplo, você passa por um background check, né? Ele utiliza uma estrutura, faz uma avaliação se você tem qualquer crime faz uma revista sobre toda a sua participação na área jurídica, civil, criminal. Então você não pode ser treinador da seleção se você tiver qualquer coisa nesse sentido. Mais do que isso, você tem que ser cidadão americano, ou seja, o próprio Anthony Nash, ele nasceu no exterior, mas ele já é cidadão americano, portanto ele está, né? Fora isso, existem situações como tem que cumprir todas as determinações, seguir o processo, não poder estar envolvido com doping, ter mais do que 25 anos de idade, passar por exames médicos, não ser árbitro. Você não pode ser árbitro de natação. Não entendi essa, mas faz parte aqui, né? Fazer parte da seleção americana, né? Ter tido feito parte de uma seleção americana de 2018 para cá. Então, ou seja, entre 2018 até 2023, que foi a proposta de candidatura, você tem que ter dirigido uma seleção americana. Afinal, gente, nós estamos falando de Jogos Olímpicos, então você não pode levar para os Jogos Olímpicos um estreante. Não, você já tem que levar alguém que já esteja com uma certa experiência, né, nesse processo. Então eles usam normalmente o outro período de experiência para os campeonatos mundiais, os Jogos Pan-Americanos, o Mundial Júnior e assim por diante. Fora isso, você tem que passar por uma inspeção, um relatório em relação ao Comitê Olímpico Americano e mostrar resultados expressivos. Interessante que ainda faz parte, essa é a parte mais interessante na escolha dos treinadores, você tem que fazer um chamado essay, é como se fosse uma composição, uma redação, indicando o porquê eu quero ser técnico da seleção americana. Quando eles encaminham o currículo deles, né, eles têm que botar uma carta de apresentação indicando eu quero ser técnico da seleção americana por este motivo. Bom, eu já apresentei o Anthony Nash, eu já apresentei o Todd DeSorbo, os dois já começam a trabalhar desde agora, mas agora eu falo da seleção dos auxiliares. A seleção americana vai ter 6 auxiliares, 3 no feminino, 3 no masculino, que serão escolhidos e anunciados somente no dia 24 de junho, que é um dia depois da seletiva. O que eles vão fazer é o seguinte: da mesma forma, se eu sou técnico de natação de um atleta que tem chance de ir para a Olimpíada, eu preciso passar por todo o mesmo processo estabelecido para o head coach, exame médico, background check, mais de 25 anos, ser cidadão americano, exames médicos, ter participado de uma seleção e ter um atleta na seleção que vai para Paris.
e no dia, assim que terminar a seletiva, a USA Swimming pega daqueles que fizeram a aplicação, aqueles que ela entende que estejam mais adequados para representar os Estados Unidos. É uma forma interessante, é uma forma diferente, e digo mais, os Estados Unidos está à frente do mundo todo, afinal, nós estamos apenas no mês de setembro, entrando em outubro, e os americanos já sabem exatamente quem vai comandar a seleção americana nos Jogos Olímpicos de Paris. Essa foi a Swim Channel TV, a gente volta aqui toda semana trazendo um assunto para você. E você está na Swim Channel, conectando você à natação.